Bom, gente, aqui eu vou caminhar, né? Quero fazer uma caminhada aqui, conversando. É bom também quando a gente fala andando, né? Mas aqui é o parque, eu moro próximo. E quando eu cheguei aqui no Japão, anda com calma. Quando eu cheguei no Japão, eu entrei nessa fábrica. Eu nunca tinha trabalhado em fábrica, né? Eu nunca tinha trabalhado mesmo no ambiente de linha de produção. Sempre trabalhei, quando eu trabalhei no Brasil, eu trabalhava com eventos, né? Eu dava treinamento de vendas. Então, eu ia em convenções, ia no hotel, tinha aqueles coffee breaks enormes. E eu também trabalhei home office, então para mim foi muito diferente entrar no ambiente de fábrica, ainda mais nessa fábrica que é muito famosa. Desculpa se bateu um vento aqui, tá? Essa fábrica é muito famosa por ser uma fábrica que tem muitas regras, né? Você não pode ter barba, não pode ter, tem várias regras, né? Além da barba. Então, eu lembro que isso foi um choque para mim. Você também não poder ir no banheiro na hora que você quer, tem que levantar a mão, falar com alguém. Isso também, lembro que foi uma coisa se acostumar, né? Mas ela é considerada uma fábrica boa aqui no Japão, e realmente é, por ser um trabalho leve, dependendo do setor que você cai, limpo, dependendo do setor que você cai, e tem hora extra. Isso para os brasileiros contam muito, porque aqui no Japão a gente nunca sabe, né? Tem um amigo meu que fala que tem muita pegadinha. Tem muita fábrica que parece ser boa para trabalhar, mas no final é um trabalho super pesado, sujo pode ser graxa, pós que não fazem bem para a saúde, sabe? Bom, e uma das primeiras coisas que eu quero comentar, para a gente fazer um link, um pouco com outro vídeo que a gente fez, é sobre o recrutamento e seleção. Aqui no Japão, o recrutamento e seleção que eu fiz para essa fábrica, ela foi... Não foi um recrutamento e seleção como no Brasil. No Brasil, as pessoas olham o seu currículo, elas olham mais ou menos, né, onde você estudou, o que você fez, sua história profissional. Mas aqui no Japão não. Aqui no Japão, o mais importante é saber se você aguenta o tranco, saber se você está bem de saúde, saber se você tem dor no corpo, se você consegue, se você não tem daltonismo para poder ver as cores, né? Não errar na hora das cores. Isso parece que não impacta muita coisa, mas impacta. Por quê? Quando a gente faz lá no Brasil, então toda essa entrevista que a gente faz no Brasil, sua história de vida, o que você às vezes sonha, onde você quer estar daqui 10 anos, isso mostra também como você pensa. Isso traz a sua cultura, que faz o fit cultural, que é quanto a sua cultura pessoal se adapta à cultura da empresa, aos valores da empresa. E quando você vai entrar na empresa, muitas pessoas no setor que você vai trabalhar, ou até na empresa em geral, são parecidas com o que você pensa, com os valores que você tem, com o que você sonha, com o que você almeja. Já no Japão, totalmente aleatório. Quando eu cheguei nessa fábrica, eu encontrei pessoas, todas bem fisicamente, porque é o que o Japão pede. Mas eu trabalhei com pessoas que estavam, sei lá, há 40 anos no Japão, né? Tem 60 anos, 40 anos de Japão, gente que não chegou nem a fazer o ensino médio, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que trancaram, pessoas que tinham negócios no Brasil, que estavam no Japão para juntar um dinheiro para investir mais no seu negócio, pessoas que que a empresa tinha quebrado, que estavam reconstruindo, pessoas que estavam juntando dinheiro para abrir um negócio. Então você encontra vários tipos de desejos, sonhos no Japão, né? Na sua fábrica. Isso é, cria é difícil você então criar às vezes uma conexão de primeira, porque são muitas pessoas que pensam diferente, têm valores diferentes. Muitas vezes o que aproxima um ao outro vai ser a sua descendência japonesa, e no caso não tem. Então, esse também é um baque, assim. Você encontra gente muito diferente e falam pra gente sempre não confiar muito, né, nas pessoas na fábrica. Isso tem um fundo de verdade, né? A gente, na verdade, tem uma impressão aqui que as pessoas na fábrica, elas têm medo de, pô, chegou essa pessoa novo no Japão,
talvez ela pegue meu lugar, porque existem cortes, em tempos tem cortes. Então a pessoa mais velha tem medo de ser cortada, quem está mais tempo no Japão. Chega alguém novo, essa pessoa, teoricamente, tem mais aptidão física, tem mais vigor físico. Então, teoricamente, ela vai ser mais difícil de ser cortada, digamos assim. Então, essas coisas foram uma dificuldade, né, de fazer amizade na fábrica, foram uma dificuldade que eu tive. E aconteceu também na fábrica um primeiro conflito, um dos primeiros conflitos assim grandes que eu tive na vida, que foi o seguinte, não sei se vocês têm isso, né? Quem tá no Japão tem isso, ou quem pensa em vir para o Japão teve, que é o seguinte, eu trabalhava num setor, para não falar nomes, vou falar as profissões. Coincidentemente, as pessoas fizeram faculdade. Um era um enfermeiro, um advogado e um psicólogo. Parece até piada, né? Tem um enfermeiro, um psicólogo e um advogado. Mas todos ali estávamos como opereta. Ok. E, teoricamente, era um setor que tinha 3 posições. E nessas 3 posições, a gente tinha que rodar. Só que como eu estava aprendendo, eu não rodava, eu ficava só, para ficar mais fácil, facilitar, eu ficava na posição A e B, eu não ia para C. Ok, e nisso o enfermeiro também não ia, ficava na A e na B. Mas deu um tempo, o enfermeiro nem queria mais para a posição A, ele não queria mais trocar comigo. E nisso ele falou assim para mim, olha, não vou trocar mais não, porque o advogado não sai da posição C, se você achar ruim isso, reclama com ele. Aí eu falei, não, beleza, então vamos sentar todo mundo e vamos resolver isso, né? Para todo mundo trocar. Aí eu chamei o advogado, o enfermeiro, e falei. Só que na hora que eu falei, o enfermeiro falou assim pra mim, ué, isso aí é só você que acha. Eu não sabia onde colocar minha cara. Eu podia dar uma de Desi Gonçalves, né? Falar, então vai tomar no cu. Mas eu não fiz não, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu olhei pro advogado e falei, cara, beleza, então só eu que acho, então beleza, só eu que acho, mas beleza, eu banquei. Acho que a gente tem que trocar, eu acho que tá na hora. E o advogado ficou meio sem jeito, porque ele falou, não, beleza, mas é que tem mais responsabilidade na posição C, mas beleza, vamos embora. Mas nisso criou um mal-estar tremendo. O enfermeiro nem me dava mais a mão, porque, enfim, que é um conflito muito grande. E claro que isso dificulta ali, você não tem para quem correr. Às vezes falam, você vai falar com o seu líder, mas às vezes o líder é tão imaturo também, porque o líder aqui no Japão, não todos, mas muitas vezes ele não tem uma competência de liderança. Ele sabe falar Nihongo, essa é a competência dele. Ele sabe falar melhor ali Nihongo. Não vou falar que são todos assim. Tem gente que eu conheci muito bacana, bem humana, que olha realmente você. Mas tem outros que não fazem isso. Então, a gente resolveu resolver esse problema lá dentro, entre nós 3. Como? Com o trabalho. A gente ficava quieto e trabalhando. Também senti que era um jeito do enfermeiro, isso é uma análise que eu faço, de me testar. Né? Eu era um cara novo de Japão, ele mais velho, e então ele já tinha passado por muitos lugares complicados, e lá num lugar bom, né? Essa empresa essa fábrica é uma fábrica boa para ganhar dinheiro. Então, foi um jeito de ele me testar. Então, com muito trabalho, assim, resiliência, resiliência é quando você respirar fundo, ver as suas ferramentas e continuar em frente, não desmoronar, né? Com muito trabalho, foi tanto trabalho até que um dia o líder japonês foi dar parabéns pra gente, porque a gente bateu a meta de produção. Imagina, bater meta de produção. Opereta, a gente quer trabalhar menos, mas não, a gente se matou de trabalhar. E aí isso é ruim, porque sempre querem cobrar que você consiga no mínimo aquilo de volta. Né? Enfim, o enfermeiro acabou ficando... a situação estava muito chata, ele pediu para sair para outro lugar, e ele saiu. E tempos depois a gente voltou a conversar, a gente se resolveu, e pô, é um cara que eu tenho até hoje muito carinho, assim. A gente não ficou amigo, mas é um cara que eu lembro sério até hoje das coisas, das brincadeiras, que ele é um cara muito divertido. Mas acontece, acho que quando aqui no Japão bate em um lugar que no dele foi o trabalho, foi o corpo dele, né? Por que a gente não faz a mudança?
Por que que não vai fazer o rodízio? E talvez por insegurança dele, não sei, a gente nunca falou exatamente disso, ele resolveu bater em mim, enfim, mas estava complicado para ele, né? A posição C era uma posição mais confortável, assim, digamos assim. Mas enfim, as coisas ficaram boas, é um cara que eu guardo muito carinho. Mas para comentar que aqui no Japão a gente vai encontrar gente de tudo que é jeito, de vários valores, a gente nunca sabe em quem confiar. Então, um conselho, uma reflexão que eu faço aqui, como, não sei se é mais como terapeuta, mas como alguém que se autoanalisa muito e se toda hora, né, tenta se autoanalisar, é você realmente escutar mais, falar menos de si no começo, né? Resolver, na psicologia tem uma coisa que fala pra gente a gente é responsável, né, pelos nossos contatos. E também tem as pessoas tóxicas. Para você enxergar se a pessoa é tóxica ou não, é isso, é com o tempo, com o que ela fala pra você, o que ela faz para os outros. Existe muita fofoca em fábrica também. A vida assim, fica 12 horas lá dentro. Então tem muita fofoca, inventam muitas histórias. Porque a vida no Japão às vezes se torna meio preto e branco, meio monótono. Então as pessoas às vezes sentem que precisam de uma novela da Globo, né? Ter um vilão, ter uma fofoca, para a vida ficar mais engraçada, ter um pouco de mais de cor, né? Nesses dias de fábrica. Então aconselho isso, né? A gente se escutar mais, falar menos de si. E quando os outros falam mal de alguém, você meio que não comprar. Conheça essa outra pessoa, olhe os atos, o comportamento dela, o que realmente é observável no comportamento dela. Isso vai te trazer muito mais coisa do que o que os outros vão te falar. Você fala assim, nossa, eu sei disso. Mas é complicado, né? A gente, às vezes, compra o que o outro fala pra gente. Então, essa é a reflexão de hoje. Falar um pouquinho da minha chegada no Japão, das dificuldades que eu entrei nessa primeira fábrica que eu tive. E compartilhar essa história com vocês. E esse é o parque que eu gosto de vir dar uma andada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi... Deixa eu virar a câmera, né? Ficar assim. Hoje foi a ideia fazer um vídeo desse jeito. Espero que vocês tenham sido interessante também. E que essa história, de alguma maneira, ajude vocês também a lidar com os conflitos. Que é com respeito, ética, não se exaltar, focar não no lado pessoal. Ah, não gosto de você, não. O que eu acho que me ajudou a resolver esse conflito foi o trabalho, focar no trabalho. Nós três, né, focamos muito no trabalho, em nenhum momento falamos mal um do outro, não espalhamos fofocas um do outro, nem o advogado, nem eu, nem o enfermeiro. A gente focou no trabalho e no respeito um com o outro. Então, é isso. E claro, se você tiver um líder de linha que você confie, que você acha que é respeitoso, acho que seria bom também levar para ele. Acho que pode ter sido uma coisa que eu não fiz, que eu poderia ter feito. Abraço e até o próximo vídeo.